Paz do Senhor, meu nome é Gabriel Victor de Oliveira Tocantins. Eu tenho 29 anos, sou membro da Igreja de Deus de Taguatinga Norte e líder de jovens lá e ministro evangelista da Igreja de Deus. E a Luciana me pediu para gravar esse vídeo para vocês, eu quero falar sobre como viver uma juventude de santidade e de propósito. Eu sou cristão evangélico desde de criança, né? Meus pais são pastores, então sempre estive na igreja, nunca me desviei. E embora que hoje eu estou casado, mas até eu casei com 27 para 28, né? Acho que eu já estava com 28 quando eu casei, não sei. Mas então eu vivi a adolescência e a juventude, aí é uma parte, né, aí da vida adulta, como um jovem cristão solteiro. E por que eu estou citando isso? Porque isso faz a gente ter que enfrentar outros tipos de tentações, de propostas do mundo, e que são muito perigosas. Então esse período da nossa vida, desde a adolescência até o momento que a gente se casa e escolher com quem a gente vai se casar, é um tempo muito arriscado e muito definitivo para o nosso futuro e para a nossa vida espiritual. Mas não quero me prolongar, eu quero ser prático, tá? A palavra de Deus, ela, se eu não me engano, no Salmo 119, ela fala como pode o jovem manter puro o seu caminho. E em outro versículo fala, guardando no coração a sua palavra. Então se você quer se manter em santidade, você precisa, é uma questão de vida ou morte, você precisa ter constância na leitura bíblica. Você precisa conhecer a palavra de Deus. E isso só se faz com disciplina. Você tem que se obrigar a ler. No início é chato, é difícil, você não entende. Mas você precisa criar uma disciplina. E depois isso vai passar a ser prazeroso e você vai sentir falta se não fizer. Então esse é o primeiro ponto. A leitura bíblica ela tem que ser como um remédio diário que você toma para você se manter de pé. E aí a outra parte que é essencial é a oração. Mas aí na parte da oração, não basta você orar de qualquer jeito. Na minha jornada, eu percebi que o único jeito de eu conseguir me manter em santidade era se o meu coração tivesse realmente apaixonado por Jesus e íntimo de Deus, sabe, com aquele temor, com aquele amor, com aquela paixão, tipo como o primeiro amor que nós temos com Jesus. Nós temos que cultivar isso e manter isso, porque quando o nosso coração está nesse lugar, nós nem existe tentação. A tentação aparece, a gente ri na cara dela. A proposta vem, a gente ri na cara da proposta. Mas quando nós não estamos nesse local de intimidade, de profundidade, de amor, de temor com o Senhor, a gente às vezes até consegue ficar bem um tempo, mas uma hora a gente vai cair. Então nós temos que cultivar esse primeiro amor, sabe? Essa paixão, esse temor. A gente tem que realmente sempre estar colocando óleo, né, na nossa botija, sempre colocando lenha na nossa fogueira de amor com o Senhor. Então isso tem que ser algo intencional. Você tem que sempre observar o seu coração para manter o seu coração nesse lugar. E como que eu faço isso? A oração, ela tem que ser um momento de intimidade, de conversa, de abrir o coração, sabe, com Deus. Eu não sei fazer isso. É a mesma coisa da Bíblia. Começa por obrigação. Se obriga a orar todo dia, não só antes de dormir. Ajoelha, ou senta, ou ora em pé. Tenha pelo menos 5 minutos de oração. Coloca num cronômetro. Eu fiz isso durante muito tempo. Já fiz até propósito assim com os jovens da igreja. A gente, a gente fazia meta de oração. Eu tenho que orar todo dia pelo menos 5 minutos. Colocava o cronômetro e começava a orar. Já acabei o assunto que eu tinha. Passou 3 minutos, fica mais 2 minutos orando. Sobre o quê? Pede pro Espírito Santo algo pra você orar, pra ele te lembrar. Adora a Deus, fica adorando a Deus. E aí a gente ia aumentando. Cada semana a gente aumentava 1 minuto. Na segunda semana tinha que orar 6, na terceira semana tinha que orar 7, 8, 9, 10, até chegar em meia hora, geralmente a gente fazia.
E todo mundo que ficava firme no propósito, depois dessas semanas, conseguia orar meia hora. E não era custoso mais, era prazeroso, tá? Meia hora orando, né? Sem contar o momento que você ia louvar a Deus, o momento que você ia ler a Bíblia, só orando. Então, você precisa se esforçar para ter essa vida de oração e de intimidade. E o outro jeito é tome cuidado com as amizades, os ambientes e o testemunho que você tem nos lugares. Então, tem certas amizades que não são para você. Você pode ter amizades que não são cristãs e deve ter, mas desde que você esteja influenciando essas pessoas. Se elas te influenciam, se elas ditam, controlam o que você faz, é melhor você se afastar, não romper a amizade e brigar com a pessoa, mas andar menos com ela, sabe? Ficar mais de longe. Senão, você não vai conseguir se manter firme. Os ambientes, tem lugares que não é para você ir, tem lugares que não é para você estar. E às vezes tem lugares que você não tem opção de ir, de estar e não são lugares bons. E aí nesses lugares você tem que vigiar. Então, às vezes seu trabalho é um lugar que fala muita besteira, que te convidam para fazer coisa errada, e você não pode sair do seu trabalho. Mas aí você tem que ir para lá pensando, eu tenho que trabalhar, mas eu não tenho que me envolver com essa mentalidade, com esse estilo de vida deles. Mesma coisa na faculdade. Ah, eu não posso sair da faculdade, mas lá tem pessoas, tem companhias, tem lugares que eles frequentam que não me fazem bem. Então, eu vou para a faculdade, mas eu não vou fazer parte daquela vida universitária de estar com o pessoal e sair e vai em um lugar e vai em outro. Não, eu vou lá para estudar, para cumprir com esse propósito. Então você tem que mudar o jeito que esses ambientes que você não pode optar por estar, o jeito que eles te afetam. E os que você pode não ir, tipo, eu não vou para essa balada, eu não vou para essa festa, eu não vou para esse bar, eu não vou para esse aniversário porque eu sei que lá vai ter coisa que não presta. Aí esses você realmente não vai. E a parte do testemunho que eu falei é muito importante. E aqui eu creio que eu já estou encerrando. Eu, graças a Deus, consegui me manter puro na minha adolescência, na minha juventude, até o meu casamento e continuo vivendo em pureza, graças a Deus. E eu falo que, por mais que seja difícil, foi custoso, eu tive que renunciar a muita coisa, tive que falar não para muita coisa, tive que cultivar essa vida de intimidade com Deus, mas foi a graça de Deus que me sustentou. E o que eu percebi? Eu tive muito menos tentações do que outras pessoas por causa do meu testemunho. Então, na minha faculdade, todo mundo sabia que eu era evangélico, todo mundo sabia que eu era cristão, todo mundo sabia que eu fazia evangelismo na faculdade. Então, ninguém me convidava para ir pro bar. Nenhuma menina dava em cima de mim. Eu não recebia propostas de fazer coisa errada, porque as pessoas sabiam, se constrangiam de falar comigo. Então, sempre nos ambientes que eu estava, eu carregava esse testemunho, sabe? Eu mostrava quem eu era em Deus. E aí, ao invés das pessoas me procurarem para me tentar ou para me levar para lugares que iriam me tentar, elas me procuravam para pedir oração, para pedir conselho. Então, às vezes, até a pessoa da sala que nem era minha amiga, que nem me conhecia muito bem e que era da bagunça, aconteceu várias vezes de chegarem até mim num dia difícil e falar assim: Gabriel, você ora por mim? Eu sei que você é uma pessoa de oração. Então, aconteceu isso na minha família e tudo mais. Então, se você tem um testemunho aprovado nos ambientes que você está, o número de tentações, de propostas que as pessoas vão fazer para você, ela vai diminuir exponencialmente. Eu descobri depois de uns 6, 7 anos que eu tinha saído do ensino médio, conversando com um colega do ensino médio, que tinha várias pessoas da minha sala que saíam para usar droga, para fumar maconha. Eu não sabia nem que alguém da sala fumava maconha e nunca me chamaram para esse rolê. E eu nunca nem fiquei sabendo que tinha esse tipo de rolê. Isso do meu ensino médio, pessoas do meu ensino médio. Então, assim, eu não fui exposto para aquela tentação, porque já naquele tempo, o testemunho que as pessoas tinham da minha vida era que eu era um homem de Deus e que não me envolvia com aquilo. Então, esse amigo me falou assim: não, Gabriel, a gente nem te chamava, nem deixava você ficar sabendo, porque a gente sabia que você não ia se envolver com isso. Então, talvez em um dia de fraqueza eu teria me envolvido, mas graças a Deus que a tentação nem chegou até mim. Então, zele pelo seu testemunho. E por fim, eu quero falar sobre a experiência que eu tive na faculdade. A faculdade, ela é um tempo também muito definitivo na sua vida, porque é nessa idade que você vai definir carreira, que a maioria das vezes você define um namoro que vai virar um noivado, um casamento,
E as amizades também da faculdade, elas vão te é, vão te oportunizar experimentar coisas que você não conseguia experimentar antes. Então, o que eu fiz na época que eu estava na faculdade, os grupos cristãos, o Fire Universitário, tinha, cara, tinha outros grupos na minha faculdade, tinha o Moving Fire, eu esqueci o nome dos outros, mas tinham vários grupos cristãos assim que estavam em ascendência. E eu cheguei na faculdade no primeiro dia e fiquei, qual é o grupo cristão que tem aqui? Qual é o grupo de evangelismo que tem aqui? E aí no primeiro dia eu tava no intervalo, na lanchonete, e eu ouvi um barulho de violão, bem distante. Aí eu ouvi um barulho e falei, cara, isso é crente. Certeza que isso é crente. Aí eu fui caçando o barulho do violão até eu chegar no lugar que estavam fazendo evangelismo na faculdade. E quando acabou o evangelismo, eu já cheguei no líder e falei, olha, me envolve, eu quero te ajudar, eu quero estar junto, quero trabalhar. E isso me ajudou a forjar esse testemunho que eu comentei que eu tinha na faculdade, porque os professores, eu chegava na sala dos professores, Gabriel, eu vi você fazendo evangelismo, que legal e tal. Então até os professores sabiam do meu testemunho. Isso também abriu portas para mim na minha vida profissional, mas aí já é um outro assunto. E isso fez com que eu enxergasse a universidade não como um lugar de oportunidades para eu me desviar, para eu experimentar coisas do mundo, mas como um lugar de oportunidade para eu alcançar a faculdade com o evangelho. E aí eu tive pessoas que caminharam comigo ao longo da universidade como irmãos de fé. Então, isso é muito importante, tá? Porque mesmo os meus amigos de faculdade que não eram cristãos, aí eu falo agora dos que andavam comigo, que era o grupo que estava perto de mim. A maioria não era cristão, mas eles me respeitavam, até hoje me respeitam, até hoje são meus amigos, até hoje eu aconselho, eu oro por alguns amigos que ficaram da época da faculdade. Então, assim, pega tudo da sua vida e se envolve com o Senhor. Gabriel, a minha casa não é cristã, eu tenho muita luta dentro de casa. Você é luz aí, então, sabe? Seja uma bênção na sua casa, dê um testemunho na sua casa, dê um testemunho no seu trabalho, dê um testemunho na sua escola, dê um testemunho na sua faculdade, em todos os ambientes da sua família, de amigos, sabe? Seja luz. E isso você vai conquistar em oração e em leitura bíblica, que são os dois primeiros pontos que eu falei. E para acabar agora de vez, vale a pena. Não há nada mais precioso do que a sua intimidade com Deus, do que viver uma vida nos propósitos de Deus e desfrutar dos frutos disso. Hoje, a minha vida profissional, a minha vida, o meu casamento e o meu ministério, eu colho frutos do que eu plantei. E muitos deles eu falo, meu Deus, eu não merecia, porque eu não fui perfeito, eu não sou perfeito. Eu cometi vários erros na minha jornada, mas graças a Deus eu permaneci no Senhor e hoje eu colho os frutos disso e eu digo, vale a pena se desviar, ir curtir o mundo e aceitar as propostas do mundo não vale a pena, é engano. Permanecer em Cristo vale a pena. Eu posso garantir para vocês. Eu tenho certeza que no futuro, se vocês forem fiéis, vocês vão olhar para trás e vão falar: nossa, valeu a pena. Né? E nisso, para fechar, não desista. Gabriel, eu caí. Não desista. Uma das coisas que são mais importantes não importa o quanto você cai, importa quantas vezes você vai levantar e se arrepender e o quão rápido você vai fazer isso. Seja rápido. Caiu, se arrepende, fez besteira, vai embora. Foi para um lugar que você não devia, caiu em si, bebeu, fumou, fez algo que não devia, corre de lá, vai embora na hora. Não fala, não, agora eu já tô aqui, já era, Deus não me ama. Não, sai, para com o pecado. O que tiver de pecado na sua vida, seja radical, sabe? Corra, fuja. Não fique nos ambientes. Quando você vê que você está em um lugar que está te tentando, vai embora. Vai embora, foge do pecado. Se arrepende rápido. E quantas vezes for necessário, se arrepende. Deus não desiste de você. Então não desista dele, não desista da sua vida com Deus, porque ela vai te trazer frutos incríveis. É isso. Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe cada um de vocês e os capacite a viver o sobrenatural que Deus tem para a sua juventude, para a sua adolescência, e para que os planos do Senhor se cumpram na vida de cada um. Um abraço.